E a CPI da Covid-19 aprovou a convocação de 9 governadores para prestarem depoimentos. E os senadores vão chamar o ministro Marcelo Queiroga e o general Eduardo Pazuello para novos esclarecimentos. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Pouco depois de abrir os trabalhos, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, suspendeu a sessão e chamou os integrantes para uma reunião secreta. Os senadores costuraram um acordo para decidir quais requerimentos para ouvir autoridades seriam apreciados. Após cerca de 1h30, a sessão foi retomada e, de forma simbólica, 9 governadores foram convocados para depor. Wilson Lima, do PSC do Amazonas, Ibanez Rocha, do MDB do Distrito Federal, Valdez Góes, do PDT do Amapá, Helder Barbalho, do MDB do Pará, Marcos Rocha, do PSL de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, que está sem partido, Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, Mauro Carlesse, do PSL de Tocantins e Wellington Dias, do PT do Piauí. O critério usado pelos senadores para convocar os governadores foi onde ocorreram operações da Polícia Federal para apurar possíveis irregularidades com recursos repassados pela União para o enfrentamento à pandemia. Na visão do vice-presidente da CPI, é vedada a convocação de governadores para depor em comissão parlamentar de inquérito. No entanto, segundo Randolfo Rodrigues, da Rede, já que esta possibilidade se abriu, seria o momento de apresentar requerimento para ouvir também o presidente Jair Bolsonaro, o que causou reação imediata. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Senhor presidente, Pois não, senador Marconi. a piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid. É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. O requerimento de convocação de Bolsonaro não foi pautado por decisão do presidente da CPI, Omar Aziz. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, que sofreu impeachment neste ano, também está entre os convocados. A CPI ainda chamou para depor Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. Ele é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Também terão de prestar esclarecimentos à comissão Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República, e o empresário Carlos Wizard. De acordo com integrantes da CPI, eles são nomes do chamado Gabinete Paralelo, que dava orientações sobre a condução da pandemia fora do Ministério da Saúde. A CPI também convocou Paulo Baraúna. O diretor da empresa White Martins falará sobre a crise de oxigênio em Manaus no início do ano. Durante a sessão, o clima na CPI voltou a esquentar, dessa vez entre o senador Eduardo Girão, do Podemos, e Omar Aziz. Mesmo após acordo para não convocar prefeitos de capitais, Girão insistiu em chamar os chefes dos executivos municipais, o que irritou o presidente da comissão. Senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Ao Jornal da Gazeta, Girão lamentou o clima na CPI e cobrou que as investigações sejam ampliadas. Infelizmente, a gente vê aí um festival de agressividade, né? Uma tendência à blindagem a prefeitos que estavam na lista inicialmente, depois saíram. O consórcio Nordeste, que é o símbolo da corrupção hoje no Brasil, onde eu ando as pessoas me perguntam. Então, é fundamental que a gente possa dar passos. Eu não participo de acordão nenhum, deixei isso muito claro na sessão.
O presidente foi muito agressivo, não sei o que é que ele teme, mas nós vamos continuar combatendo o bom combate para que venha a verdade. Também na sessão foram aprovadas as reconvocações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-titular da pasta, Eduardo Pazuello. O general prestou depoimento na semana passada durante 2 dias seguidos. Os senadores apontaram contradições na oitiva do ex-titular da Saúde. Os parlamentares também ficaram irritados com a participação dele no domingo em um evento político no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. As datas dos depoimentos ainda não foram definidas. Amanhã a CPI vai ouvir o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.